tem razão? E começamos agora o nosso Quem Tem Razão é debate. E o tema: Lula ainda é capaz de impulsionar a candidatura? O petista está elegível e deve alterar a configuração para as eleições em 2022. Para discutir esse tema, nós contamos com a participação do Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? E também Rodrigo Prando, que é cientista político do Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Torquato. Bom, e nós começamos aí o nosso debate. Eu quero ouvir antes a opinião aí do Gaudêncio Torquato, consultor político. Gaudêncio, você acha que o Lula consegue impulsionar a candidatura dele? Ele pode, numa polarização com o presidente Bolsonaro, que tem uma probabilidade muito grande de ir ao segundo turno nas próximas eleições, dele ter uma força? Como é que você vê essa configuração para 2022? Pois é, Denise. Vamos explicar esse problema. Olha aqui. O Lula, na minha visão, fez um dos melhores discursos da vida dele. Sem ser radical, sem ser contundente, ele fez um histórico, com a linguagem popular, então saiu-se muito bem. Agora, evidentemente, é um mágico da palavra. Por quê, Denise? Porque, primeiramente, todo o tempo trabalhando com inocência, o Lula não foi inocentado ainda. É preciso que se diga isso. Ele, o Edson Fachin, o relator, não o inocentou, não entrou no mérito da questão, apenas tirou os processos de Lula não referentes à Lava Jato para uma vara em Brasília, a primeira vara em Brasília. Então, e o Lula já se apropria desse discurso da inocência com o PT e começa a se projetar. Evidentemente, diante do quadro que nós temos aí, com o Bolsonaro cometendo, vamos dizer assim, alguns deslizes, né, e ante a má gestão da pandemia, evidentemente que esse discurso de Lula toma mais força, assume maior, vamos dizer, impacto junto a todos os setores. Então, se você pergunta, ele tem condições? Claro que ele tem condições, mas nós estamos muito distantes ainda de outubro de 2002. Precisa entender como é que vai girar o eixo da economia, vamos ver como é que vai estar o bolso do povo e a barriga do povo lá nas margens de outubro de 2022, vamos ver como é que vai se comportar o mercado, enfim, todos esses problemas serão avaliados e a partir, evidentemente, da crise maior que nós estamos vivendo no país, que é a pandemia. Então, eu diria que os mortos, né, serão chorados ainda naquele momento, em 2022. Então, todo esse panorama tem que ser analisado, Denise. O Lula, claro, fez um grande discurso, tem condições de impulsionar, mas eu vou confessar para você uma coisa, eu não aposto, mas eu confesso que a tendência do Lula, surpreendentemente a outros analistas, eu acho que o Lula não será candidato. Isso é uma visão particular do Gaudêncio Torquato. Por quê? O Lula já, evidentemente, é um líder, um ícone do PT, líder maior, mas na minha visão, ele precisa abrir um pouquinho a porta para a renovação. Ele poderá conduzir a campanha. Mas o que Lula gostaria de fazer, na minha visão, é pegar a mulher Janja, ir para uma bucólica praia do Nordeste, passar lá uns tempos lá. E Lula precisa voltar a ter uma vida particular, privada forte. Ele está muito magoado. Mas eu acredito que ele tem condições, sim, de nesse momento se apresentar como o líder principal das oposições no país. Isso sim. Agora, Rodrigo Prando, qual a sua avaliação em relação à situação do ex-presidente Lula? Olha, Denise, se a pergunta é quem tem razão, eu já concordo com o Torquato, ele tem razão, então não tem nem muito debate. Ele fez uma leitura absolutamente, na minha perspectiva, correta. Para mim, o único ponto, assim, o Torquato, que é um consultor há muitos anos, crê que o Lula possa abrir espaço para uma nova liderança. Hegemonicamente, o PT sempre fez questão de estar na disputa. Vamos lembrar, e eu leio há um bom tempo, né, o Torquato aqui, o PT esteve disputando no plano principal desde 89. O Lula perdeu 3 vezes, perdeu para o Collor, perdeu 2 vezes para o Fernando Henrique, ganhou 2 vezes, fez a Dilma sucessora 2 vezes e colocou a Haddad no segundo turno. É claro que isso aí é importantíssimo. No entanto,
num sistema político, especialmente no Brasil, cuja característica é muito personalista, nós somos uma cultura política muito messiânica, e não é porque é Jair Messias Bolsonaro, mas a gente sempre tem a crença de que alguém vem de forma ungida nos salvar, de que alguém poderá nos redimir de todos os males e nos conduzir a uma situação boa, benevolente. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro de 2018 encarnou este personagem, e agora o Lula pode combater o carisma que tem o Bolsonaro com o carisma que é característico do Lula. Sociologicamente, o carisma se combate com carisma. Então, nesse sentido, para mim, dadas as condições objetivas, e aí o Torquato tem toda a razão, não entrou-se no mérito da questão se ele está inocentado ou não. Ele ainda não está inocentado. Então, pode ser que juridicamente a situação mude, mas esse discurso que foi colocado ontem foi um discurso de um patamar muito acima daquilo que nós estamos habituados nos últimos anos no Brasil. O presidente Lula mostrou como ele tem a capacidade na oratória de sair dos problemas globais para os problemas nacionais, lembrar que o trabalhador, quando comia uma picanha, ficava feliz, falar da sopa que estava dentro da garrafa. Este dom da oratória de trabalhar com a história recente do país, a crítica ao governo Bolsonaro, e vale ressaltar que o Bolsonaro pairou praticamente mobilizando a mídia, as redes sociais durante 2 anos. Ontem, o baque foi tão sentido que no evento depois dali, Bolsonaro e comitiva estavam de máscara, o filho do presidente pedia para impulsionar uma frase de que a vacina vai gerar emprego. Então, assim, a gente sabe que no boxe, quando alguém não é nocauteado, mas dá aquela cambaleada, a gente diz que sentiu o golpe. Então, ontem, o Bolsonaro e o bolsonarismo sentiram o golpe. E para sintetizar e passar a bola, hoje, se nós pensarmos hoje em 2021, mas projetando para 2022, seria muito melhor para o Bolsonaro um candidato do PT. Por exemplo, o Haddad, não Lula. Agora, para o Lula, é muito melhor antagonizar e confrontar o presidente Jair Bolsonaro. Agora, você concorda com o Gaudêncio Torquato quanto à possibilidade de Lula não ser candidato no caso de ser mantida essa situação jurídica dele? Olha, e aí, esse talvez é o único ponto que eu venho a discordar do Torquato. Eu acho que o Lula é um animal político, ele não larga o osso fácil, e esse sentimento de angústia, essa mágoa que ele coloca, se ele fosse apostar na radicalidade do discurso, ele teria batido ontem. Então ele disse assim, não tenham medo de mim. O Lula reviveu o Lulinha Paz e Amor. O Lula tem uma capacidade política que ele pode modular o discurso, sendo mais radical, contundente, e ele pode retomar o Lulinha Paz e Amor. Então ali, eu diria, bom, seria ótimo que neste caso o Torquato estivesse certo e eu errado, que o Lula se retirasse, pudesse ali agir como um técnico, indicar caminhos, mas eu não acho que o Lula, neste momento, especialmente pelo apelo dos petistas ou de uma esquerda unida, venham a dispensar um candidato, um jogador como esse. Ainda com idade avançada, é aquele cara que na cara do gol sabe fazer gol. Agora, Torquato, no caso dele não ser candidato, por opção mesmo, quem seria o candidato? Porque Fernando Haddad já foi derrotado por Bolsonaro no passado, não é? E eles sempre colocam toda a força que o Partido dos Trabalhadores ainda tem, inclusive na composição do Congresso, né? O tamanho do partido, né? E tem essa questão da polarização. Lula, no fechamento aí da fala dele, chegou a falar em alianças. Você acha que haveria essa possibilidade de o PT ficar no segundo plano na formação de uma aliança? Olha, o PT sempre trabalhou com o conceito de hegemonia, como o Prado muito bem lembrou, muito bem lembrou. Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque há umas interrogações no ar. Por exemplo, o Lula voltará a ser condenado, a ser julgado pela primeira vara em Brasília. Será que esses processos que foram levados lá para Curitiba desde 2016, 5 anos, enfim, não seriam prescritos? Essa questão da prescrição que também paira sobre o sistema jurídico do país. Muito bem. Se ele passar por tudo isso, evidentemente, ele ganha força e aí realmente o conceito da inocência se consolida. Então, uma campanha, na minha visão, em cima da inocência do Lula é uma campanha muito forte. Agora, como eu acho que o Lula, na minha visão, está esgotado, magoado, então ele seria recompensado, entrar novamente numa caravana para correr o país, tal, na minha visão,
esse caminho já foi percorrido, então ele abriria mão. Ora, o Haddad foi candidato e perdeu, muito bem, mas as circunstâncias serão outras, Denise. Eu acredito que o melhor candidato hoje do PT, fora Lula, seria o próprio Haddad, porque transmite, expressa essa ideia de jovialidade, uma pessoa, vamos dizer assim, mais cordata, ponderada, não é radical, mesmo sendo considerado um dos poucos, ou o único marxista do PT, ele é considerado, mas não é radical, é uma pessoa muito cordata, né? Então, eu acredito que o melhor candidato, não sendo Lula, seria o Haddad, em outras circunstâncias, evidentemente. Agora, o Lula, evidentemente, que tira, vamos dizer, se for candidato, ele vai tirar, vamos dizer, vai continuar esse discurso da polarização, mas vai tirar do Bolsonaro grandes fatias do eleitorado. Porque você sabe que os dois candidatos trabalham nas margens do arco ideológico, esquerda-direita, esquerda-direita. E ambos querem, evidentemente, pegar essas fatias centrais, tanto centro-direita como centro-esquerda, eles querem pegar esses blocos que foram se desligando e hoje estão à procura de alguém. Eu acredito que ainda poderá haver, sim, na esteira da sua pergunta, poderá haver, assim, uma adesão, a formação de uma frente ampla que possa congregar os partidos do chamado centro-esquerda, digamos, esquerda e centro-esquerda, PSOL, PDT, PSB, né, PCdoB, né, esses partidos e PT poderiam se unir e sair uma candidatura única. Evidentemente, nesse momento, serão analisadas aí as tendências, as pesquisas, para saber qual é aquele candidato com o melhor perfil. Eu acredito que o PT está se reformulando, mesmo devagar, mas está se reformulando, e é possível, apesar do conceito de hegemonia que ele pratica, que ele persegue, ele poderia abrir mão de uma candidatura própria em função de um candidato que pudesse agregar mais. Hoje nós não temos esse candidato ainda, não temos esse nome, né? Então, vamos esperar como vai se comportar aí, no primeiro momento, o processo Lula em Brasília, que, segundo se sabe, já há um processo de Lula em Brasília sendo julgado, afora esses que virão de Curitiba. Então, há muitas interrogações no ar, mas eu diria que o PT volta a ser um protagonista importante, central no processo de decisão política. Agora, Gaudêncio, para complementar o que você está falando, antes de eu passar para o Prando, você vê essa possibilidade mesmo de uma frente de esquerda? E aí eu queria saber quais seriam as principais forças. Marina já sinalizou, por exemplo, que poderia apoiar Ciro, no caso de formação de uma frente. Nós tivemos o Boulos, que foi muito bem nas eleições municipais aqui em São Paulo, surge como uma liderança e sempre teve uma proximidade muito grande com o PT e com o próprio ex-presidente Lula. E aí como é que ficaria? Quem seria o candidato mais forte? Seria ainda Haddad? Pois é. Veja bem, vamos ver quais são os protagonistas desse centro-esquerda. Nós temos Marina, nós temos Haddad, nós temos Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, pelo PDT. O Ciro seria um grande candidato se não já se antecipasse dizendo que não quer nada com o PT. Ele acaba de dizer isso, que ele quer afastar Lula do processo. Então, na minha visão, de antemão, ele já queima a possibilidade de uma parceria com o PT, o Ciro Gomes. Então, Marina, Boulos. O Boulos, apesar da jovialidade, na minha visão, ele ainda não criou, não formou uma identidade de candidatura presidencial. Aquele velho conceito que eu sempre lembro, o Brasil, digamos, tem essa altura e o Boulos tem essa altura, bem menor. Ele não estaria, vamos dizer, preenchendo, né, a necessidade, digamos, as condições para uma candidatura presidencial, o Boulos, apesar, na minha visão, de ele poder compor uma chapa como vice, né. Marina, na minha visão, está fora do páreo, por quanto seu tempo já passou, né? Aí tem a Manuela Dávila também, esquecemos dela. Hein? Manuela Dávila também. E o Fernando Haddad, então, na minha visão, surge ainda como o candidato mais viável. Então, exatamente, eu vim nessa linha de raciocínio para dizer que ele seria o candidato com melhores condições, porque já tem um conhecimento, já é conhecido no país, entendeu? Em função da candidatura anterior. E, como eu já falei, agrega esses fatores de jovialidade, de articulação, né, de bom senso.
que, na minha visão, falta ainda muito aos outros protagonistas do próprio PT. Bom, e agora eu quero saber do Rodrigo Prando, como é que você vê essa possível frente de esquerda, quem seriam os protagonistas e se há essa possibilidade de entendimento. Eu estava citando Manuela Dávila porque ela acabou sendo vice de Haddad nas eleições de 2018, não é? Denise, ontem eu imagino que o Boulos deve ter cochichado no ouvido do Lula e falou assim, fala bastante, porque falando muito eu vou ter memes e vou ter postagem até 2022 para lançar nas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque o Boulos, ele praticamente mostrou-se um fenômeno navegando nas redes sociais. Se em 2018 as redes sociais elas foram bolsonaristas por excelência, se enquanto Meirelles, Alckmin discutiam a formação da sua equipe, né, de campanha nas redes sociais, o Bolsonaro já era chamado de mito nas redes há pelo menos 2 anos por uma militância ali que estava muito coesa. E agora, nas últimas eleições municipais, aqui em São Paulo, na disputa com o Covas, o Boulos deu um show nas redes sociais e continuou dando esse show fora das redes sociais depois de derrotado. Então, eu também concordo com o Torquato que ele não tem ainda a dimensão para uma candidatura presidencial, mas pode compor uma chapa e, se forem espertos dentro do campo da esquerda, ele seria quase que um coordenador das campanhas nas redes sociais, dado o seu carisma, a sua forma de se comportar e a sua capacidade de se comunicar, né? Uma coisa que me lembrava muito no Boulos é ele falar do carro dele, né, de um carro muito simples para um candidato e tudo mais, como muitas vezes o Lula tem essa capacidade de retomar as ideias, fazendo analogias à vida cotidiana das pessoas, aquilo que está próximo. Com relação a uma frente de esquerda, veja só, sem Lula no cenário, eu perceberia ali que, óbvio, o Haddad, por ser PT, eu duvido que o PT não lance candidato, eu duvido que o PT não seja a cabeça de chapa, até pelo que eu disse, desde 1989 o PT está ali no plano principal, disputando a presidência da República, não é? O PT foi derrotado no primeiro turno apenas 2 vezes, as 2 vezes por Fernando Henrique, né? Foi derrotado pelo Collor em 89 no segundo turno, mas quando ganhou no segundo turno. Então mostra que de antemão o PT não tem voto para ganhar no primeiro turno. Agora, a chegada do Lula conturba esse cenário. E de que perspectiva? Na política, e aí o Torquato sabe, porque é um leitor do Maquiavel, tudo se faz desejando o poder, querendo conservar o poder ou tirar o poder de alguém. A pergunta que todos os políticos que vão concorrer em 2022, diretamente ou indiretamente com alianças, é qual dos candidatos da esquerda representa, simboliza a maior atratividade em termos de poder político? E para mim é inegável que é a figura do Lula, né? E eu concordo também que, de antemão, o diálogo do Ciro Gomes com o PT, ele está paralisado, ele está em compasso de espera. Inclusive o Lula ontem acabou fazendo críticas ao Ciro Gomes. Vale lembrar que os petistas ficaram magoados, mas o Ciro Gomes esperava um apoio maior ali no contrato não, né, mas numa aliança, né, num trato um pouco mais assentado na palavra para 2018. E o Lula, de dentro da cadeia, deu uma rasteira, o Ciro Gomes ficou perdido, o Ciro Gomes não foi para o segundo turno, mas foi para Paris, e os petistas cobraram, né? Aliás, é muito comum os petistas cobrarem que todo mundo esteja no palanque deles, em prol da democracia, de algo maior, mas eles arrebentaram com Marina numa eleição, passaram a perna no Ciro Gomes em outra, mas depois quer todo mundo no palanque, né? Passaram 8 anos, né, mais do que 8 anos, falando que o governo Fernando Henrique legou ao Brasil uma herança maldita, mas depois queria também o apoio do PSDB. Então o PT tem essa dificuldade de não ser o dono da bola. Então, assim, com o Lula, para mim a figura é o Lula, e aí a esquerda se encaminharia com Lula. Na ausência do Lula, eu acho que o nome muito bem colocado, tirando o Haddad, que para mim é o nome preferido pelo Bolsonaro, o Ciro Gomes, tem um potencial muito grande. Agora, o interessante é que uma pesquisa recente, conduzida pela Márcia Cavalari, ex do Ibope, mostrou em potencial de voto que o Lula, e o potencial de voto não é disputa entre cenários, se o candidato A ou o candidato B, mas é assim, pondo este candidato aqui, se esse candidato estiver disponível para eleição, você votaria nele? Então, assim,
uma parte substancial, cerca de 50%, afirmou que votaria no Lula com certeza ou poderia votar. E o segundo colocado em potencial de voto foi o presidente Bolsonaro. Então, assim, uma frente de esquerda muito ampla, eu acho assim, difícil que esses personagens que se magoaram ao longo do processo nos últimos anos tivessem a grandeza de colocar abaixo aquilo que os separa em prol daquilo que os une. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho difícil. Para mim, a tendência é o PT entrar no jogo com a bola debaixo do braço, escolher o time e onde vai fazer o gol. Agora, Gaudêncio, eu quero saber sua opinião sobre esses comentários do Prado, mas eu queria acrescentar uma outra questão. Independentemente de decisão jurídica, o ex-presidente Lula consegue a adesão da população, do eleitorado, apagando o passado relacionado à corrupção? Pois é, esse é o grande dilema do PT. Denise, é muito difícil você limpar a fachada do PT, a casa do PT, porque essa mancha foi muito forte, né? Durante muito tempo, né, os meios de comunicação, a mídia bateu nessa imagem PT, corrupção, corrupção, PT, PT, corrupção, corrupção, PT. Então, limpar isso da noite para o dia é difícil. Não é uma questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até hoje, alguns políticos conservam ainda essa imagem de corrupção. Para não citar alguns que estão ainda vivos, mas levam ainda a imagem de corrupção. Então é difícil. O PT precisaria ser modesto, reconhecer os seus erros e dizer: nós erramos quando fizemos isso. Nós dividimos o país entre nós e eles. Por que não reconhecer isso? Então, continuar com essa bandeira de nós e eles, na minha visão, com essa bandeira, eles não terão a vitória. Porque, evidentemente, o país voltará a ser polarizado. Então, PT quer ser o mocinho e jogando a bandidagem para o outro lado. Então, como se fossem bandidos e mocinhos. Na minha visão, o PT carece de um ato de penitência, remissão de pecado, enfim, reconhecer realmente que errou na sua jornada política. E o PT não tem essa característica, não gosta, como o Prado colocou muito bem, desprezou o Ciro um montão de vezes. Tal. Então, é preciso entender realmente qual é a filosofia que norteia o PT. Precisava se renovar, mas também abrir suas bandeiras, não ficar na velha bandeira do socialismo clássico, entendeu? Recuperando a velha luta de classes. Se ele for nesse discurso, na minha visão, está completamente derrotado. Por mais que o Lula tenha ainda carisma, estoque de carisma a gastar. Então, realmente, os próximos tempos serão tempos onde a moderação, o bom senso, o compromisso, esses termos estarão muito atentos, estarão muito voltados para a atenção do popular. Então, o próprio Lula, ele tem que mudar o discurso dele, aquela agitação de palanque, ele tem que mudar. Por isso que eu acredito que o PT só terá condições se realmente se direcionar um pouquinho mais à extrema esquerda para se aproximar um pouco mais do centro. Porque aí, no caso, esses dois extremos, na minha visão, estão saturados. A extrema-direita e a extrema-esquerda poderão fazer o mesmo discurso que aconteceu nos últimos tempos, e tem acontecido, e isso, na minha visão, está saturado na cabeça, particularmente no meio da pirâmide social. A questão que está saturado, esse extremismo, polarização, só que os dois que estão nas pontas não dão muito espaço para o surgimento de novas lideranças, e a gente vê uma falta de articulação também, porque a gente olha aí todo o cenário político e não vê novas lideranças, daí o ressurgimento de Lula, ou então o que seria a versão dele do Partido dos Trabalhadores, que é o Haddad. Prano, como é que você vê isso? Eu concordo, e isso demonstra a nossa absoluta incompetência em renovação. A política, os partidos, o Congresso Nacional e a democracia representativa, ela não está em crise no Brasil e no mundo à toa. Existe um desgaste, a sociedade ela é hiperconectada, é uma sociedade que vive em rede e ela quer demandas e respostas
particularmente muito rápidas, muito imediatistas. A lógica de um partido político, a lógica do sistema político, do Congresso, de uma presidência da República demanda tempo, discussão e tudo mais. Então eu concordo que a gente está discutindo esses nomes, e aí eu reafirmo aqui o que o Torquato falou, seria muito bom que o PT fizesse autocrítica, né, como muitas vezes disseram, calçasse as sandálias da humildade, falou, olha, erramos aqui, acertamos ali. O PT não vai fazer isso, o PT não vai dar munição para o adversário. Agora, a questão é que 2022 não será 2018. Não é? Então, assim, primeiro, não haverá o tamanho, embora a casa, né, como bem colocou o Torquato, a fachada do PT seja difícil de pintar, de arrumar, o PT pode apontar para a casa do lado, ele vai poder apontar para o Bolsonaro, que em 2018 era novidade e batia em todo mundo, e agora é o presidente, cujo filho comprou uma casa de 6 milhões. E eu não estou nem discutindo aqui se a casa, não estou nem discutindo a questão da casa, mas simbolicamente você aponta para o lado. Então, assim, há uma diferença na política em você ser a pedra que estraçalha a vidraça e você ser a própria vidraça. Você está na condição de ser o fato e o centro das atenções. Então, Denise, essa questão da liderança é fundamental. Nós estamos discutindo nomes que passaram aí dos 60 anos, no caso do Lula, muito mais de 60 anos, mas que ainda conseguem mobilizar. E aí a grande discussão também mexe não só na esquerda, mas mexe com qualquer candidatura no centro político, né? Porque se nós fôssemos olhar o cenário, numa situação de polarização em que o melhor seria, imaginarmos, o melhor para eles próprios, né? Seria para os petistas o Bolsonaro e para o Bolsonaro alguém dentro do PT, mas insisto, que não fosse o Lula, as pretensões, por exemplo, do governador de São Paulo ficam no segundo plano. Será que agora, com essa polarização, o Dória se arrisca à presidência da República ou ele tenta a reeleição no estado de São Paulo? O Eduardo Leite, o jovem governador, né, do Sul, acho que não tem ainda o tamanho, como diz o Torquato, o Brasil é isso, o candidato é isso, eu acho que ele também não tem dimensão. A Manuela Dávila, que você colocou, ela ganhou a expressividade, mas ainda assim também acho que não consegue ganhar a dimensão e fazer o seu nome nacional. Então, nesse sentido, a grande pergunta é, na ausência de lideranças, e isso é triste para uma sociedade, isso é triste para a política, porque muitas vezes a política de antemão ela está fechada ao jovem, ela está fechada às mulheres, está mais ainda fechada às mulheres jovens, né? Então, assim, neste quadro, né, de situação de ausência de lideranças, onde as pessoas vão procurar refúgio? Naqueles que são conhecidos. Então, da mesma forma que o Lula fez questão de falar de dentro do sindicato, que tem ali o mito de origem do petismo no sindicalismo, o Bolsonaro sempre vai para a pauta de costumes, porque ele também fala para o público que lhe é cativo. Então, cada um dos dois não pode perder a sua base tem que ficar pronta. A grande questão é que os dois têm a sua base, quem consegue se encaminhar mais para o centro? Quem consegue sair? E é interessante que quando a gente pensa em polarização, não dá para imaginar uma régua e que Lula e Bolsonaro estejam aqui. Se a gente pensar numa ferradura, muitas vezes as posições deles estão até muito próximas. No discurso do Lula, criticou a mídia. Bolsonaro passa dia sim e dia não criticando a mídia. O Lula criticou a política de preços da Petrobras. O Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras. Não é? O Lula criticou as privatizações, criticou o Deus mercado. O Bolsonaro a vida toda foi estatizante, corporativista e intervencionista. Então é tão sofisticada a política que não é tão simples. Às vezes o discurso desses líderes mais messiânicos, com algumas características que resvalam no populismo, se encontra, Denise, e falta lideranças mais joviais. Mas essas lideranças joviais têm que ter capacidade de ganhar corações e mentes, e eu não vejo isso por enquanto. Olha, temos que encerrar por aqui, chegamos ao final, estava ótimo o debate aí de vocês, não faltarão novas ocasiões para a gente debater todo esse tema e vamos fechando por aqui o nosso Quem Tem Razão de hoje, que discutiu Lula ainda é capaz de impulsionar a candidatura. Eu agradeço muito a participação do Gaudêncio Torquato, que é consultor político, e o Rodrigo Prando, que é cientista político do Mackenzie. Muito obrigada aos dois e obrigada a você que esteve com a gente até agora, uma boa tarde também, obrigada pela audiência.